Você já tentou ajudar alguém e acabou pior do que começou? Já deu carinho, silêncio, compreensão, explicações, paciência e no final sentiu mais culpa, mais confusão e mais exaustão emocional do que antes? Se isso já aconteceu, comenta agora "já vivi isso", porque o que eu vou te revelar hoje vai abrir seus olhos de um jeito que ninguém nunca te contou. Existe uma verdade polêmica e dolorosa. Ajudar um narcisista, seja ele homem ou mulher, não salva a relação. Destrói você. É contraintuitivo, mas quanto mais você tenta, mais ele te puxa para um labirinto emocional onde tudo vira culpa sua. E o pior, ele faz isso sem você perceber. Hoje eu vou te mostrar, passo a passo, os 8 motivos reais pelos quais ajudar um narcisista é a pior decisão da sua vida. E como entender isso agora pode te devolver a paz muito mais rápido do que você imagina. Fica comigo até o final, porque isso pode ser a virada que você estava esperando. Motivo 1. Eles transformam a sua ajuda em arma contra você. Quando alguém tenta ajudar um narcisista, não percebe que está entrando em um terreno escorregadio. A ajuda, que deveria aliviar, vira rapidamente motivo de confusão e frustração. O narcisista distorce gestos simples, vira suas palavras ao contrário e cria histórias que nunca existiram. Já percebeu como uma única frase sua pode voltar como acusação? Isso acontece porque, dentro do narcisismo, tudo precisa alimentar o próprio ego. Se você suspeita que está vivendo isso, observe. Ele usa o que eu digo contra mim? Só essa pergunta já revela muito. E quando essa distorção vira rotina, a exaustão emocional vira companhia diária. O narcisista enxerga vulnerabilidade como oportunidade. Ele interpreta sua empatia como brecha e transforma suas intenções em culpa sobre você. Não é raro a pessoa sentir medo de falar, com receio do próximo ataque mascarado de mal-entendido. Exemplos? Você tenta explicar um sentimento e ele responde: "Você sempre inventa problema". Se isso acontece, o primeiro passo prático é simples: reduza explicações. Fale menos, observe mais. Isso muda completamente a dinâmica. No narcisismo, toda ajuda vira ficha de controle. Ele pega sua paciência e transforma em argumento para te diminuir, te rotular ou te desestabilizar. E isso cria solidão dentro da relação, porque você começa a sentir que não pode ser você. Já sentiu essa dúvida constante? Será que fui eu que entendi errado? Esse é o efeito psicológico que eles criam. Quando isso aparecer, coloque um limite silencioso. Não entregue informações que ele possa distorcer depois. Com o tempo, a pessoa percebe que cada tentativa de ajudar vira um ataque inesperado. E isso gera tristeza, raiva, insegurança e até culpa, como se você estivesse fazendo algo errado. Mas a verdade é simples. Não há erro em ajudar. O erro é esperar reciprocidade de alguém que usa sua bondade como munição. Aqui vai a ação prática. Observe padrões por uma semana. Se cada conversa termina em confusão, você não está sendo ouvido, está sendo usado. E essa consciência já começa a quebrar o ciclo. Motivo 2. Quanto mais você ajuda, menos eles te respeitam. Com o narcisista, a lógica emocional é invertida. Aquilo que, em relações saudáveis, gera aproximação, no narcisismo vira motivo para te colocar abaixo. Quanto mais você oferece apoio, mais ele interpreta como submissão. E quando ele percebe que você está sempre disponível, nasce aquele olhar de superioridade silenciosa. Já reparou como ele fica mais frio justamente quando você tenta ser mais gentil? Esse é o primeiro sinal do desrespeito emocional. E quando isso acontece, a frustração começa a crescer dentro de você. Esse comportamento acontece porque o narcisista associa entrega com fraqueza. Ele não vê empatia, vê vantagem. Cada esforço seu confirma a fantasia de que ele está acima e você abaixo. E aos poucos, você começa a sentir confusão, dúvida e até culpa por tentar fazer a coisa certa. Exemplo prático. Você resolve um problema para ele e, no dia seguinte, ele age como se você não existisse. Quando isso acontecer, faça um teste simples. Pare de resolver tudo. Observe como ele reage. A mudança é reveladora. Quando o narcisista perde o respeito, a relação entra numa espiral silenciosa de desvalorização. Seus sentimentos passam a ser ignorados, suas necessidades deixadas de lado, e sua voz começa a sumir. Surge a insegurança. Será que estou exagerando?
Mas você não está. Essa é a dinâmica natural de quem só valoriza o que resiste, não o que se doa. Aqui entra uma ação prática poderosa. Estabeleça pausas. Dê espaço entre as suas respostas. É impressionante como isso restabelece seu eixo emocional. No fundo, ajudar demais cria um desequilíbrio tão grande que você começa a desaparecer dentro da relação. O narcisista sente que tem domínio, e esse domínio o alimenta. Mas você sente exaustão emocional, tristezas acumuladas e aquela solidão mesmo estando acompanhado. O ponto essencial é entender. Não é sobre ajudar menos, é sobre ajudar quem merece. E o narcisista só valoriza quando percebe limites. Quando você começa a se priorizar, ele percebe que não tem mais terreno livre para pisar. Motivo 3. Eles nunca reconhecem nada. Jamais. Conviver com um narcisista é como despejar amor, paciência e energia em um buraco sem fundo. Você dá tudo, e ele devolve o mínimo possível, ou nada. A falta de reconhecimento não é acaso, é estratégia. No narcisismo, admitir gratidão significaria reconhecer que precisa de alguém, e isso fere o ego. Então ele finge que nada do que você faz importa. Já percebeu como, mesmo depois de você se desdobrar, ele age como se fosse obrigação sua? Isso corrói a autoestima e gera uma tristeza silenciosa. Essa ausência de reconhecimento cria uma sensação profunda de solidão emocional. A pessoa começa a duvidar do próprio valor, como se estivesse sempre em dívida. O narcisista faz você acreditar que nunca fez o suficiente, mesmo tendo feito o impossível. Exemplo prático: você resolve um problema enorme para ele, e ele responde com um "tanto faz". Se isso se repete, faça o seguinte: pare de entregar esforço onde não existe retorno. Essa simples pausa expõe rapidamente o padrão. E o mais doloroso é que a falta de reconhecimento vira um ciclo psicológico. Você tenta mais um pouco, acreditando que dessa vez ele vai perceber, mas não percebe. E essa frustração constante cria culpa, raiva e exaustão emocional. O narcisista se alimenta da sua tentativa interminável de provar seu valor. Ele não agradece porque não quer que você se sinta suficiente. Aqui vai uma ação prática poderosa. Anote o que você faz por ele durante uma semana. Depois, observe o retorno. A clareza dói, mas liberta. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que está presa em uma dinâmica onde se esforça por dois, carregando a relação inteira nas costas. E o narcisista, confortável, continua exigindo mais. O reconhecimento nunca vem, e isso faz você se perder aos poucos. Mas a verdade é simples. Quem não reconhece hoje, não reconhecerá amanhã. E quanto antes você enxergar isso, mais rápido recupera sua força emocional. Reconhecimento não se pede, se observa pela ausência. Motivo 4. A ajuda te prende em um vínculo tóxico. Quando você tenta ajudar um narcisista, não percebe que está entrando em um laço emocional que aperta devagar, sem fazer barulho. No início parece cuidado, parece conexão, parece esperança. Mas logo vira confusão, medo e aquela sensação de que você está sempre devendo algo. O narcisista cria uma dinâmica onde você acredita que está salvando alguém, mas na verdade está sendo puxado para o centro da manipulação. E quanto mais você tenta ajudar, mais preso se sente. Já reparou como às vezes você tenta sair e volta sem entender por quê? Essa prisão emocional é alimentada pela exaustão emocional que surge aos poucos. O narcisista sabe exatamente como alternar entre frieza e migalhas de atenção, criando um vício emocional. É como se ele te desse só o suficiente para você continuar ali, esperando pela versão que nunca chega. Um exemplo comum: ele te machuca, some, volta arrependido, e você pensa, agora vai melhorar. Mas não melhora. Se isso acontece, a ação prática é clara. Observe o ciclo. Apenas observar já enfraquece o vínculo. O vínculo tóxico se sustenta em sentimentos misturados: culpa, dúvida, tristeza e aquela frustração constante de nunca ser visto de verdade. O narcisista usa sua bondade como corrente emocional. Ele faz você acreditar que sem sua ajuda, ele desmorona. Mas curiosamente, ele só desmorona quando você tenta criar limites. Isso te deixa inseguro, achando que é responsável por tudo. Aqui está a prática. Pare de assumir responsabilidades que não são suas. Diga mentalmente: isso não é meu. Funciona. Com o tempo, ajudar vira sinônimo de sofrimento. E o mais perigoso,
Você começa a confundir amor com resgate. Começa a achar que, se tentar só mais uma vez, tudo vai mudar. Mas o narcisista não quer ser salvo, quer controle. E enquanto você se perde tentando mantê-lo de pé, ele continua drenando sua energia. A chave é simples e dura. Você não está presa a ele. Você está presa à esperança daquilo que ele nunca foi. Quando a esperança cai, o vínculo tóxico enfraquece. Se tudo isso que você está ouvindo está fazendo sentido, então você realmente precisa ler o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, chega direto no seu celular ou no seu e-mail e vai te mostrar com clareza como quebrar esse ciclo de manipulação que o narcisista, seja ele homem ou mulher, cria na sua mente. E junto dele, você ainda recebe 2 materiais que completam tudo. Um sobre a linguagem do narcisista e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional. Se algo aqui tocou você, então esse é o próximo passo. O link está ali embaixo. Motivo 5. Eles te drenam até não sobrar nada. Estar ao lado de um narcisista é sentir a própria energia escorrendo sem perceber. No começo, você acha que está cansada porque o dia foi difícil, mas com o tempo, percebe que a exaustão emocional vem sempre depois das conversas, das discussões, das cobranças veladas. O narcisista te drena emocionalmente porque exige atenção constante, validação constante, paciência constante. E quando você tenta respirar, ele cria um novo problema. Já notou como tudo vira urgência na vida dele, mas nada na sua importa? Isso esgota qualquer pessoa. Essa drenagem acontece porque o narcisista nunca se responsabiliza por nada e você acaba carregando o peso por 2. Você resolve, explica, acalma, organiza, até perceber que está fazendo o papel de mãe, psicóloga e bombeira emocional ao mesmo tempo. E ele apenas exige mais. Isso cria frustração, culpa, insegurança e até tristeza física. A ação prática aqui é direta. Monitore seus níveis de energia. Pergunte-se ao final de cada interação: eu saí dessa conversa melhor ou pior? A resposta revela tudo. Aos poucos, a pessoa começa a perder hobbies, sonhos, força mental, sem perceber que esse desgaste foi plantado pelo narcisismo. O narcisista te drena porque precisa de alguém para sustentar o caos que ele mesmo cria. E curiosamente, quando você está no pior, ele ainda vira e diz: você está estranha. Essa frase é clássica. É o momento perfeito para colocar um limite sutil. Reduza a disponibilidade. Não responda tudo na hora. Respeite seu próprio tempo. É libertador. Com o desgaste acumulado, vem a sensação de solidão, mesmo estando acompanhada. Você sente raiva por estar sempre cansada e dúvida sobre o que está fazendo de errado, quando, na verdade, você não está fazendo nada errado. Você está sendo drenada. Mas existe uma saída: recuperar sua energia longe dele. Quanto mais você se fortalece emocionalmente, menos espaço ele encontra para te sugar. E quando essa energia volta, a clareza também volta, e com ela, a força para mudar de direção. Motivo 6. Cada ajuda abre mais espaço para o controle. No narcisismo, nada é apenas uma ajudinha. Cada vez que você resolve algo, acalma uma situação ou oferece apoio, o narcisista interpreta isso como permissão para ir mais longe. O que começou como um favor vira uma obrigação silenciosa. E quando você tenta dizer não, ele se ofende, manipula ou faz drama. Já notou como, depois que você ajuda uma vez, de repente ele espera que você ajude sempre? Esse é o início do controle emocional, discreto, mas devastador. Quanto mais espaço você dá, mais ele ocupa. O narcisista age como alguém que nunca está satisfeito. Hoje ele pede algo simples. Amanhã, exige algo enorme como se fosse normal. E você, envolta em culpa, dúvida e aquela vontade de evitar confusão, acaba cedendo. Ele sabe disso. Exemplo prático, ele diz: você sempre resolve isso para mim, como se fosse elogio, mas na verdade é pressão psicológica. Aqui vai a ação prática. Aprenda a dizer agora não, sem justificar. A reação dele te revela muito. A dinâmica é tão sutil que você só percebe quando já está presa numa rotina emocional que não escolheu. O narcisista testa seus limites até descobrir exatamente onde você cede. E quando descobre, usa isso. Você começa a sentir frustração, medo, insegurança e aquela exaustão emocional que parece que nunca passa. Pergunte-se:
Se eu parar de ajudar hoje, o que acontece? Se a resposta for caos, é porque você está sendo controlada, não apoiada. Com o tempo, a pessoa percebe que perdeu autonomia sem perceber. O narcisista passa a decidir o ritmo, o tom, a prioridade das coisas, e você apenas vai seguindo para evitar mais problemas. Mas existe um caminho de volta: reconstruir limites. Quando você começa a responder com calma, firmeza e menos disponibilidade, algo curioso acontece. Ele perde o controle. E quando o controle cai, você recupera algo essencial: a própria voz. E isso muda tudo. Motivo 7. Eles usam sua bondade para te manter preso. O narcisista enxerga a bondade como ferramenta, não como virtude. Ele sabe reconhecer uma pessoa empática a quilômetros de distância e identifica isso como oportunidade. Quanto mais você tenta ser compreensiva, mais ele cria situações para te puxar de volta. É como se ele acenasse com pequenas doses de carinho apenas quando sente que você está se afastando. Já reparou como ele melhora justamente nos dias em que você pensa em ir embora? Isso não é coincidência. É tática. Essa oscilação entre frieza e atenção cria um laço emocional viciante. Você sente confusão, esperança, dúvida, medo, tudo misturado. E ele sabe disso. No narcisismo, a bondade do outro serve como combustível para manter a pessoa girando em torno do ego dele. Exemplo clássico: depois de dias te ignorando, ele reaparece doce, dizendo que precisava de você. Isso quebra suas defesas. A ação prática aqui é clara. Observe o comportamento, não as palavras. O padrão fala mais alto que o pedido. O narcisista usa a sua culpa como corrente. Ele faz você acreditar que, sem você, ele não consegue lidar com a própria vida. Ele dramatiza, exagera, diz que ninguém entende e você acaba cedendo. Não por amor, mas por responsabilidade emocional que não é sua. E essa responsabilidade falsa cria exaustão emocional, tristeza e uma insegurança crônica. Pergunte-se: eu ajudo por carinho ou por medo do que acontece se eu disser não? A resposta te liberta. Com o tempo, você percebe que não está presa ao narcisista. Está presa à ideia de que ele precisa de você. Mas ele não precisa. Ele se apoia porque é conveniente. E quando você começa a retirar essa muleta emocional, algo extraordinário acontece. Você enxerga o tamanho da manipulação. A chave da liberdade está em resgatar sua bondade para quem devolve, não para quem usa. Quando você entende isso, o ciclo se quebra e você volta para si. Motivo 8. Você não percebe, mas perde a si mesmo. Estar ao lado de um narcisista faz você desaparecer aos poucos, sem perceber quando começou. No início, você abre mão de pequenas coisas: um hobby, um hábito, um limite. Depois, abre mão de partes maiores: sua paz, sua confiança, sua própria voz. É um processo silencioso, alimentado pela culpa, pela dúvida e pela esperança de que vai melhorar. Já notou como você se tornou alguém que vive pisando em ovos? Isso não é você. É o efeito do narcisismo moldando seu comportamento. Essa perda de identidade é gradual. O narcisista faz você acreditar que suas necessidades são exagero, que seus sentimentos são drama, que suas emoções são inconvenientes. E para evitar conflito, você vai encolhendo. Até que um dia percebe que não sabe mais o que gosta, o que quer, ou quem era antes de tudo começar. Esse é um dos danos mais profundos. A ação prática aqui é clara. Escreva quem você era antes. Escrever traz de volta partes suas que o vínculo tóxico apagou. A convivência com um narcisista gera exaustão emocional tão intensa que a pessoa entra num modo de sobrevivência. Ela para de sonhar e começa apenas a tentar chegar ao fim do dia. Você sente tristeza, solidão, medo e aquela sensação de estar constantemente errada. O narcisista faz isso para te manter pequena, porque quanto menor você se sente, mais fácil é te controlar. Pergunte-se: em qual momento parei de me ouvir? Essa pergunta abre portas importantes, mas o ponto mais forte é esse. Quando você tenta ajudar demais alguém assim, acaba perdendo quem mais precisava de ajuda: você mesma. O narcisista não rouba sua identidade de uma vez. Ele desgasta, desvia e confunde até você achar que não vale mais nada. Mas vale. E existe uma saída poderosa: recuperar a si mesma aos poucos, reconstruindo limites, resgatando sua autoestima, retomando seu espaço interno.
Quando você volta para si, o ciclo tóxico perde a força e sua vida volta a respirar. Se tudo isso fez sentido para você, comenta agora: eu mereço minha paz. Essa frase é um compromisso com você e com a vida que você quer reconstruir longe do narcisismo. E eu sei, dói admitir, mas existe uma parte sua que ainda precisa ser cuidada, vista e resgatada. E é por isso que você precisa ler o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, chega direto no seu celular ou no seu e-mail e vai te mostrar o caminho para sair desse ciclo de manipulação que o narcisista, homem ou mulher, te prendeu. E junto dele você recebe 2 materiais que completam sua cura. Um sobre a linguagem do narcisista e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional. Vai no link assim que o vídeo acabar. E antes de ir, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembra, você não está sozinho, nem sozinha. Até o próximo vídeo.